Estamos iniciando e este é o primeiro podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. É um orgulho, eu já quero começar e não poderia ser diferente agradecendo a toda a estrutura que foi montada, a toda a equipe com um direcionamento verdadeiro, concreto, salvar vidas através da informação. E isso eu não tenho dúvida que acontecerá diante desse cenário realmente espetacular. E vamos iniciar. A primeira entrevista não poderia ser diferente. Nós temos a presença de um médico, eu posso dizer, excepcional. Eu tenho ao meu lado aqui o grande cirurgião, o Dr. Victor Perussi. Dr. Victor, seja bem-vindo. É um orgulho. O senhor está na primeira edição do podcast Mais Vida. Muito obrigado. Na realidade, o prazer é todo meu de estar participando dessa primeira edição. E queria parabenizar, a ideia do podcast Mais Vida, a Dr. Play. Eu até acrescento no que você falou, salvando vidas, eu diria até mais, transformando vidas. Quando a gente usa o poder da mídia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso é fantástico. Então vocês estão de parabéns e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento para ajudar as pessoas que estão acompanhando aí vocês. E o Dr. Victor Perussi, que eu conheço muito bem, o trabalho que ele exerce, além de ser um grande médico, um pesquisador, um estudioso, é um cirurgião de cabeça e pescoço e agora também nutrólogo, não é isso, doutor? Fábio, a história ela é um pouquinho longa relativamente, eu diria não tão longa assim, mas eu vou tentar resumir. A minha vida profissional eu comecei na cirurgia geral e na cirurgia de cabeça e pescoço. Eu entrei na medicina para ser cirurgião, então eu gosto de cirurgia, eu diria que isso é uma vocação mesmo, Mas ao longo da minha vida profissional eu vi a necessidade de aprofundar mais meus conhecimentos clínicos para melhorar o resultado no tratamento dos meus pacientes. E de 6, 7 anos para cá, eu tive que estudar, então a área clínica e eu terminei fazendo a pós-graduação em endocrinologia e daí isso deu continuidade à nutrologia, comecei a fazer a faculdade de nutrição, então estou me formando em nutrição, pós-graduação em nutrição funcional, na área da educação física também, caminhando na pós-graduação em educação física e provavelmente eu vou fazer também o bacharelado em educação física. E isso deu uma amplitude de visão na minha medicina absurda, porque eu vi um lado da moeda que a medicina infelizmente não está ensinando, mas deveria. E isso melhorou muito os resultados do tratamento dos meus pacientes. Então agregou, e tudo que você pode fazer para agregar na condução do tratamento do seu paciente é muito positivo. Então resumidamente foi esse caminho que eu segui. E estou muito satisfeito e hoje eu posso ofertar algo a mais para o meu paciente. Por isso que eu tenho a exatidão no que eu vou dizer. Nós poderíamos aqui passear com o Dr. Victor Perussi em diversos temas. Agora, obviamente, escolhemos um que é a glândula tireoide, uma máxima especialidade também do senhor, não é, doutor? 87% das mulheres, por exemplo, têm nódulos na tireoide. O hipotireoidismo é uma doença comum, de certa forma comum, onde a principal causa hoje é a doença de Hashimoto. Então, a quantidade de pessoas que têm essas duas condições é muito grande, então é algo de interesse populacional importante. A tireoide é uma glândula que ela é uma peça-chave no nosso metabolismo e ela é afetada por vários fatores, como o estresse, como o sono, como a disfunção gastrointestinal, como a massa muscular e o padrão alimentar, falta de nutrientes, ela afeta diretamente a tireoide, como por exemplo a falta do ferro. O ferro é importantíssimo na formação de hormônios tireoidianos, como o iodo também.
Mas se fala muito no iodo, esquece de falar do ferro. Então, sem ferro, você não vai ter uma formação adequada de hormônio tireoidiano e você entra em hipotireoidismo. Então, uma dieta pobre em ferro ou um aparelho digestivo que tem uma má absorção de ferro por uma falta de ácido clorídrico, por exemplo, uma baixa produção, essa paciente, existe uma chance grande dela ser uma hipotireoideia, né? Baixa produção de hormônio tireoidiano, por conta de um fator nutricional, entendeu? Então, a dieta do paciente está diretamente relacionada à sua saúde. A gente está falando aqui de tireoide, mas todas as outras patologias elas são influenciadas pela má nutrição. E para você ter um sono de qualidade, você tem que ter níveis ótimos de hormônio tireoidiano circulando. O sono depende de uma boa função do hormônio tireoidiano. É como eu te falei, não investigar a função da glândula tireoide é uma falha. Deve ser investigada porque o T3, que é o hormônio ativo, ele entra em todas as células do corpo e vai no núcleo celular, que tem um receptor, ele ativa esse receptor, fazendo o comando celular para que ela funcione. Dr. Vitor Peruzzi, o senhor tocou no assunto que se dará no contexto da próxima tela, que é justamente o âmbito dos exercícios. Nós temos já uma informação que com a pandemia o Brasil foi o país percentualmente que mais se ganhou peso, cerca de 7 quilos. Aí vem, doutor, a minha imaginação, isso é até óbvio, no contexto desse ganho, desse aumento de peso geral da população, a tireoide também gritou. E aí, doutor? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. É como eu falei, o excesso de peso foi devido a tudo isso que eu acabei de falar, né? Todo esse contexto. E por que a tireoide sofre com isso? Porque esse tipo de alimento é alimento pobre em nutrientes. E quando você ganha gordura, você sem praticar exercício físico, você está ganhando gordura, você está perdendo o quê? Músculo. E quando você perde músculo, a tireoide fica disfuncional. A tireoide depende de um bom padrão muscular para funcionar. O músculo está junto com a tireoide para regular o quê? Taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade de energia que a gente gera para ficar vivo, em repouso. É o funcionamento celular em repouso. Quanto mais alta a nossa taxa metabólica basal, mais a gente queima gordura, mais a gente oxida a gordura para gerar energia. Se você ganhou gordura, perdeu massa muscular pelo sedentarismo, por uma péssima alimentação, a tua taxa metabólica basal cai. Tua tireoide começa a funcionar em marcha ré, como se diz, né? Preguiçosa, entendeu? Então isso afeta. Fora que um alimento rico em farinha é pobre em ferro. A absorção desse ferro fica pobre. Se não tem ferro, não tem a pouca produção de quê? Da peroxidase tireoidiana, que atua na formação dos hormônios tireoidianos. Entendeu? Então o conceito integrativo em cima de uma tireoide é importantíssimo. Se a tireoide é uma peça-chave no metabolismo, é central, ela está aqui, ó, região central do corpo. Se ela é uma peça central no metabolismo, você não pode olhar para a tireoide sozinha. Você tem que olhar para a tireoide de uma forma integrativa. Todos esses fatores aqui influenciam no funcionamento dela, está na peça central. Doutor Vitor, nós sabemos que temos os exames considerados de rotina, que devem ser feitos, né, assiduamente, mas qual seria, na concepção do senhor, o momento de um paciente em casa ligado com as ações da tireoide, dele chegar e perceber, tenho que procurar o médico? Qual seria um alerta ou um perigo nesse momento? Do ponto de vista de peso, todo paciente que está perdendo peso muito rápido ou paciente que está com sobrepeso ou obesidade deve procurar um médico e avaliar a tireoide. A tireoide deve fazer parte dessa avaliação clínica, todo. Porque a perda de peso rápida pode ser um hipertireoidismo, né? E o paciente com sobrepeso e obesidade pode ter associado uma disfunção tireoidiana. Então faz parte da rotina de avaliação. Então essas duas condições, ou seja, quase todo mundo hoje, porque a gente tem uma epidemia de sobrepeso e obesidade.
Então, quando um paciente está com sobrepeso ou obesidade, que ele vai procurar qualquer profissional, deve ser avaliada a glândula tireoide. Não tem jeito, tem que ser avaliado, tá? Por conta de tudo isso que a gente já falou aqui, tá? Pacientes que apresentam coração acelerado, né? De repente o coração começa a bater rápido, isso de forma intermitente, né? Tá parado, o coração acelera. Ou o coração começa a bater devagarzinho, frequência cardíaca baixa, entendeu? Ah, doutor, minha frequência cardíaca sempre é baixa. Se ele não for um atleta de alta performance, que isso é fisiológico, a frequência cardíaca normalmente é um pouco mais baixa, procurar um profissional e faz parte da avaliação clínica avaliar a tireoide. O paciente que do nada começa a suar, né, sudorese, a gente chama. Esse paciente tem que fazer parte do contexto da avaliação da tireoide. Pacientes que começam a ter aumento do pescoço ou em casa, no autoexame, ele palpa algum nódulo no pescoço, procurar o profissional. Paciente que começa a ter rouquidão progressiva. Não é acordou de manhã rouco, avaliado, não. É aquele paciente que ele tem aquela rouquidão que está constante, não melhora, faz parte da avaliação, ou a rouquidão progressiva, está aumentando a rouquidão. Esse paciente tem que procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar, tá? Que mais? Edema de membro inferior. Então, esses pacientes começam o tornozelo, região do tornozelo, acorda de manhã inchado, ou incha com frequência, a perna começa a ficar demasiada. Então, o profissional que for avaliar esse paciente deve avaliar também a tireoide. Um dos sintomas de hipotireoidismo é edema perimaleolar, né, na região do tornozelo. Então, é importante avaliar a tireoide. Enfim, é uma gama, alteração de ciclo menstrual. Então, pacientes que têm alteração de ciclo menstrual, é importante o profissional que está avaliando avaliar também a tireoide. Pacientes que têm distúrbio do sono, é importante. Alteração de humor, seja para irritabilidade, seja para depressão. Ou ela é humor depressivo, ou é sempre irritada, ou o humor fica oscilando. É importante fazer parte da avaliação, avaliar a tireoide. Você vê como a tireoide ela é central, ela pode estar relacionada com tudo isso. Eu não estou dizendo que é ela que causa tudo isso, mas ela pode causar tudo isso. Existem doenças que elas têm uma cara, então aqueles sintomas são só dela. Mas existem sintomas que podem fazer parte de várias patologias. E aí é onde entra o diagnóstico diferencial. E a tireoide tem que ser avaliada em todos esses contextos. Entendeu? Doutor Victor Peluso, eu quero agradecer imensamente ao senhor. Obrigado. Em nome aqui deste que foi o primeiro podcast, foi uma honra aqui, o Mais Vida, e também, logicamente, em nome de todos que fazem aqui a Dr. Play. E reservo esse momento para as palavras finais do senhor, que eu tenho certeza serão palavras de vida, de amor e de esperança. Doutor, muito obrigado. Fábio, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você nesse programa falando sobre saúde. Parabenizo a iniciativa da Dr. Play com o podcast Mais Vida. Sempre é bom estar tentando transformar vidas com informações que beneficiam, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Vocês que estão assistindo, não só assistam, mas divulguem nas mídias, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, para que elas assistam, tenham a oportunidade de ver, porque essa informação que a gente está passando aqui pode ser importante para o teu vizinho, para o amigo do teu vizinho, e essa rede compartilhada de informações vai ajudar o maior número de pessoas a transformar vidas. E não há coisa mais íntegra num ser humano aqui nesse nosso planeta do que ajudar o outro a melhorar a qualidade de vida. Então eu que parabenizo vocês por isso aí. E Fábio, mais uma vez obrigado e parabéns a todos. Assim estamos encerrando esta que foi a primeira edição do podcast Mais Vida, contando com todos vocês, porque teremos adiante programas sempre inéditos, exclusivos, com muita informação. E tendo a precisão, iremos salvar sempre mais e mais vidas. Muito obrigado.